Meu nome é Jung Mo-sung, eu nasci em 1959 e nasci na Coreia do Sul. Nós vim para o Brasil, eu cheguei aqui no Brasil em 1966. Então, de nascimento, eu sou coreano e hoje já sou um cidadão brasileiro naturalizado, já desde a década de 80. Inicialmente, quando nós chegamos no Brasil, nós fomos morar no interior do Paraná e somente em 69 que nossa família nos veio para São Paulo, onde nós começamos então com uma pequena empresa têxtil na área de confecções, fabricando roupas, que era basicamente até hoje a grande maioria da colônia, né? Os coreanos se dedicam à atividade têxtil e como sendo uma pequena empresa familiar, então a família inteira, literalmente nós trabalhamos ali, meus pais, meus irmãos, meu irmão, minhas irmãs e eu, né? Eu como caçula, eu comecei a trabalhar um pouco mais tarde, comecei com 13 anos trabalhando de dia, estudando de noite e assim foi fazendo a vida. Casado, né, casei já agora há 30 anos, né, em 85, pai de 3 filhos, Pedro Paulo, mais velho com 28, Ana Carolina com 25 e a Catarina com 23. Quando eu cursei a Faculdade de Economia, depois eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado, ambos na Universidade de São Paulo, em nenhum momento passou pela minha cabeça ser securitário. Né? Pensava em questões macroeconômicas, no mercado financeiro, que eram áreas que tinham mais destaque e mais demanda por economista. Então, como comecei na indústria de seguro? Bem, uma vez terminado o meu mestrado, eu comecei a trabalhar e fui trabalhar num banco. Naquela época era o Banco Santista, que pertencia ao Grupo Santista. Do Banco Santista, eu acabei sendo transferido para a seguradora do grupo, que era a antiga Veracruz. Na Veracruz, eu iniciei minha carreira como inicialmente na área de controle e logo em seguida a seguradora decidiu ter a gestão, fazer a própria gestão dos seus recursos, dos seus investimentos. E aí, a diretoria financeira, na época, montou a equipe e eu fui o encarregado de cuidar das aplicações financeiras. Então, meu mundo dentro da seguradora, fundamentalmente, era fazer investimentos. Investimentos de que natureza? Estamos falando de investimentos em bolsa de valores, em ações, porque naquela época era a exigência da SUSEP, do órgão regulador, que 25% das reservas técnicas fossem cobertas através de ações. Depois nós tínhamos investimento na área de renda fixa, para os mais antigos vão se lembrar do overnight, né, que era fundamentalmente a única aplicação que tinha de renda fixa, e também tínhamos alguns ativos em ouro. Pode parecer um pouco raro porque ativos em ouro, mas algumas seguradoras, incluindo a Veracruz, haviam participado de um programa de resseguro no mercado internacional naquela época, chamado Pool GESB, da década de 70, e que geraram alguns passivos para as seguradoras, passivos esses em dólares. Então, a única maneira de fazer um hedge contra dólar naquela época era você carregar posições de ouro. Então, minha vida era essa, de investimento, dia a dia, lidando num contexto de inflação que chegou a bater 80% ao mês, num mercado altamente conturbado, dinâmico, de fortes oscilações, mexendo tanto com renda fixa, renda variável, mercado à vista e derivativos. Também fazíamos derivativos. E aí fazíamos diretamente, não é que eu terceirizasse como um gestor, com fundo de investimento. Eu, mais 2 colegas e uma estagiária, fundamentalmente essa era a equipe, atuávamos cuidando de toda essa gestão de investimentos da Veracruz Seguradora, Veracruz Vida e Previdência e também na época da Seguradora Roma, no qual Veracruz tinha uma participação acionária. Desse período que eu estava lá, começou em 88 e a história muda radicalmente em 92, porque até esse período então sabia que existia uma entidade chamada SUSEP, que controlava reservas técnicas, tinha providência dos relatórios e assim por diante, sabia que existia o IRB, porque todo início do mês, na primeira dezena, tínhamos que mandar o movimento operacional e remeter recursos para ele. Tudo bem, a integração com a seguradora basicamente se dava através desses mecanismos financeiros. Final de 91, a Mafre
ela compra a Veracruz Seguradora. Ela adquire a Veracruz Seguradora, inicialmente não de uma forma majoritária, mas ela detém o controle da administração. Em 92, efetivamente, ela começa e assume a administração da seguradora. E foi uma coisa bastante curiosa, porque o senhor Alfredo Fernandes Larrec foi o primeiro presidente da Mafre aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil em 92, em janeiro de 92, dia 8 especificamente, e no dia 6 minha filha caçula Catarina nasceu. Então, quando ele chega, eu não estou presente na empresa, porque a minha filha tinha nascido, e na época a minha esposa e eu, nós tínhamos uma farmácia, e ela que cuidava dessa farmácia, e uma vez que ela tinha que cuidar da criança recém-nascida, eu ficava na farmácia, então, no período de resguardo dela de um mês. E aí coincidiu que ele chegou e eu estava na farmácia. Muito bem. A empresa estava com muitos projetos, muitos problemas, muitas questões a serem resolvidas, e eu não tinha contato, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Até que então, no mês de abril, numa data do mês de abril, ele me chama para uma reunião na sua sala, estava ele e o senhor Ricardo Blanco, que era o diretor da América Latina, para me conhecer, para saber o que eu fazia, tinha feito, etc, etc. E uma reunião muito rápida, e eles me perguntam se eu teria interesse em mudar de área. Disse que sim, porque apesar do investimento naquela época ser muito importante para o resultado de uma seguradora, não era uma atividade fim, né? Portanto, desempenhando um papel, uma função que não era atividade fim, eu teria uma carreira limitada numa seguradora. O máximo que eu poderia chegar seria um diretor financeiro. Eles me perguntaram, então, em que área eu gostaria de atuar. Eu disse, olha, eu não conheço nada de seguro, portanto, eu não posso nem escolher, nem dizer, né? Aí eles falaram que o seguro era muito simples, que não tinha problema, etc. E a conversa acabou por aí. 2 semanas depois, eu encontro com o Sr. Larrec. Quer dizer, na verdade, nós nos esbarramos no corredor, no hall dos elevadores. Aí ele me diz, Sr. Jung, parabéns, o senhor vai ser diretor técnico. Eu agradeci, né, de uma forma relativamente contida, eles vão entender por quê. Agradeci, aí voltei para a minha sala, liguei para um amigo que já tinha trabalhado numa seguradora e disse, olha, ele falou que você é diretor técnico, mas o que faz um diretor técnico numa seguradora? Eu não tinha a menor ideia do que fazia um diretor técnico. Assim comecei na área de seguros. E aí eu tive uma imersão de seguros, os estudos, um curso aqui intensivo para aprender minimamente algumas coisas. Então, a doutora Terezinha Correia, que foi né, ela e o Antônio Westenberg, os dois, que me deram para mim e para o Paulo, né, que hoje está na Líbia, que nós trabalhamos junto. O Paulo foi nomeado para automóvel e eu para ramos elementares, e nós tivemos lá então uma imersão de uns 40 dias, tardes inteiras de aprendizado com a doutora Terezinha e o Antônio. De lá fui para a Espanha, ter um programa de treinamento também, e depois voltei aqui e caí na vida, né, na vida como segurador. E aí comecei como diretor de ramos elementares. E posteriormente, depois de 4 anos, o senhor Larrec de novo me convida para uma conversa, e aí ele me pergunta se... Ele diz que está pensando em criar uma diretoria comercial, e o que acharia de ser o diretor comercial da companhia. Eu disse... Aí eu já estava um pouco mais esperto, eu perguntei para ele, o senhor quer um diretor comercial para fazer o que exatamente? Para fazer um diretor que é mais, digamos assim, um estilo clássico, antigo que eu tinha na cabeça, que era uma pessoa mais festeira, sociável, etc., uma pessoa que estruture e organize a ação comercial. Ele disse, não, eu preciso de alguém que organize a ação comercial. Então eu disse, ok, aceito, aí nesse caso eu acredito que eu posso ajudar o senhor. Aí saí da área técnica, fui ser comercial, e aí rodei por diferentes áreas. Comercial, e acumulei uma época marketing e planejamento junto com o comercial, voltei para a área de produtos, e depois, na última etapa, ali ainda na Mafre, fui nomeado então e criamos a área de canais. Porque na Mafre falava de canais, que eu era vice-presidente dessa área, eram canais não tradicionais de distribuição, né? Canal tradicional como sendo corretor de varejo, os outros canais seriam, por exemplo, distribuidores de veículos, concessionárias, por exemplo. Esse era um canal alternativo e eu fui encarregado de estruturar esse canal. Então essa basicamente foi a minha primeira etapa. Ao todo foram 18 anos de trabalho na Mafre, mas entre Veracruz e Mafre, porém em áreas bastante distintas e acumulando aí experiências e aprendendo muita coisa diferente. Da Mafre, depois eu tive um convite para ir para a Mitsui Sumitomo, uma seguradora japonesa, que também foi um processo de aprendizado muito legal, foi muito rico a minha experiência lá, de poder ajudar, poder contribuir diretamente para fazer o turnaround da companhia,
o qual efetivamente nós conseguimos fazer. E depois recebi um convite da Zurich, fiquei também mais um período na Zurich e aí agora estou na Generali. Essa, em breves palavras, resumo, é um pouco como comecei no mundo de seguro. Se alguém me perguntasse de novo, há 30 anos atrás, puxa, ou falasse para mim, você vai trabalhar numa seguradora com essas características, eu diria que, olha, você deve estar ligeiramente equivocado. Dizer que, na verdade, as coisas acontecem, acho que as oportunidades foram aparecendo para mim, né, e eu sou muito grato a todas as pessoas que puderam gerar e oferecer essas oportunidades, por ter um voto de confiança que eles depositaram em mim, e aparecendo as oportunidades, o que eu fiz foi também agarrar com unhas e dentes e extrair e dar ao acionista o melhor e o máximo que pudesse. Na Generali, hoje, a minha principal função como CEO, né, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Quando a gente é mais novo, está no início da carreira, há uma certa tendência de queremos resolver todos os problemas. Deixa que eu resolvo, eu faço tudo, etc, etc. Né? Você se considera um pouco o Superman, que faz tudo, etc. Com o tempo você desenvolve que, na verdade, a sua função como líder de equipe, líder de um time, não é você fazer para os outros, né? É você criar condições para que os outros possam desenvolver o seu papel. Quanto mais os outros empenham e desenvolvem melhor esse papel, melhor vai ser o resultado do seu trabalho. Então, a principal tarefa como CEO, o que é? É gerar condições, criar situações para que os outros possam desempenhar de uma forma mais adequada o seu papel. A posição estratégica que a Generali tem hoje, a situação da Generali é uma empresa centenária, está no Brasil há 90 anos. Nós passamos por diferentes momentos de grande participação no mercado e ao longo do tempo a Generali foi perdendo market share por diferentes motivos, né? Hoje, então, a nossa principal tarefa dentro da Generali é reconstruir a Generali. De que ponto de vista? Dotar a companhia tanto de processos, sistemas, produtos, serviços e voltar de uma forma se representar no Brasil o que a Generali representa no mercado segurador mundial. Há uma disparidade muito grande. O que é a Generali no mundo e hoje o que é a Generali aqui. Para isso, nós contamos com todo o apoio da Casa Matriz, do escritório regional, mais o apoio dos colegas envolvidos no trabalho de fazer essa virada dessa companhia, fazer essa reconstrução dessa empresa, que é uma marca fantástica, né? Uma marca fantástica, muito benquista no mercado, e que temos todo o desejo, né, não mais do que desejo, eu diria, todo o dever de tornar a Generali aqui no Brasil tão representativa e significativa para o mercado como ela é no mundo. Pensando no cenário macroeconômico e também pensando no mercado segurador, eu vou começar falando um pouquinho da mudança do mercado segurador para a gente fazer o alinhamento com o mercado, com a macroeconomia. O mercado segurador vem vivendo profundas transformações, que elas vêm acontecendo de uma forma silenciosa, mas ela vem acontecendo de uma maneira contínua, consistente e que não tem limite. Quando eu comecei no mercado segurador em 92, propriamente no mercado segurador em 92, você tinha uma situação que todos os produtos eram homogêneos, né? Falando dessa tarifa de incêndio, o famoso TCIB, né? Para quem não viu, uns livros, capa verde, etc., onde você vender produtos da seguradora A, o B, o C, não fazia muita diferença, porque na verdade o produto era igual. Quando eu falo do produto, estou dizendo que exatamente as coberturas, as franquias, as taxas, as comissões, a maneira de tarifar era exatamente igual. Não havia diferença. Então, por que alguém escolhia uma seguradora A, B ou C? Basicamente dependia da relação pessoal, né? Uma seguradora A tem um diretor que é mais amigo meu, uma seguradora B, um outro amigo. Portanto, a escolha das seguradoras era com base nas relações, vínculos pessoais que haviam entre corretor e seguradora, ou corretor, segurado e seguradora. E por que eu falo que 92 como marco de referência? Em 92, o então presidente Collor, ele lança o plano diretor do mercado segurador, que pela primeira vez permitia as companhias seguradoras elaborarem suas próprias tarifas e submetê-las ao IRB. Antes da SUSEP, porque no final das contas os seguros eram todos ressegurados junto ao IRB, o IRB teria que concordar com aquilo. Então isso abre, pela primeira vez de uma forma estruturada e legal, a possibilidade que as seguradoras desenvolvam suas tarifas e que submetam, portanto você começa a ter. Primeiro, as seguradoras até então não tinham nenhum investimento na formação de banco de dados. Por que eu vou fazer um banco de dados se ela não tem nenhuma serventia prática? A partir desse momento, as seguradoras começam a investir na formação de banco de dados.
coleta de informações, dados e geração de informações. E aos poucos as companhias começam já a desenvolver produtos diferenciados. E esse movimento vai se dando de uma forma muito lenta, mas de uma forma contínua. Começa em produtos de ramos elementares, fundamentalmente, e rapidamente também o automóvel já vivia um processo bastante intensificado de segmentação e diferenciação. O fator mais que marca no mercado é no final dos anos 90, quando os mercados seguradores começam a introduzir perfil, ou questionário de risco. Ou seja, há que se tarifar de uma forma diferente um jovem de 18 e um senhor de 40 anos, né? O que nós podemos chamar da busca de construção de uma justiça tarifária, que cada indivíduo, cada segurado, seja cobrado, seja tarifado de acordo com o seu perfil, seu comportamento e seu risco. E não simplesmente temos uma taxa média comum a todos. O que possibilita que você avance no processo concorrencial, amplie a gama de oferta de produtos e serviços e preços diferenciados, trazendo mais segurados para esse mercado. E esse movimento tem sido cada vez mais contínuo. Essas segmentações, especializações, e o mercado viveu essa fase, né, e continua vivendo. E esse aqui ainda acredito que ainda vai durar, esse movimento ainda vão durar ainda alguns anos pela frente. E como é que era o cenário macroeconômico na década de 90 e o que isso muda ao longo da história? Na década de... Esse processo, infelizmente, o processo inflacionário brasileiro começa no final dos anos 70, né, na segunda metade dos anos 70 começa com o choque do petróleo, e aí começa a ter o processo inflacionário mais agudo. Ela se agudiza na década de 80. Na década de 80 tem o primeiro experimento do plano cruzado, do plano heterodoxo para conter a inflação, que infelizmente falha, e o plano, cada vez mais você tem intervalos curtos que a inflação ressurge, a cada plano ela ressurge uma velocidade mais intensa, até que finalmente na década de 90 e 94, com o advento do plano real, a inflação passa a ser controlada. Mas o que tem a ver a inflação com o mercado segurador brasileiro? Diria que tem muito a ver. Durante o processo inflacionário, sempre a taxa de juros reais no Brasil foi muito mais elevada. E nos períodos de alta inflação, ela foi mais elevada ainda. Havia uma correlação direta entre níveis de inflação esperada, taxa de juros, balanço de pagamento e assim por diante. Mas o que significa, então, esse contexto de taxa de juros elevado? Taxa de juros elevada faz com que uma parte importante dos rendimentos, dos resultados de uma seguradora não venha da sua operação, que podemos chamar do resultado operacional, mas ela advém do resultado financeiro, investimento que é gerado. Okay? Isso fez com que as seguradoras no Brasil, por muito tempo, trabalhassem com índices combinados, estou falando de índices combinados de inflação, gastos, comissão, sinistro, superiores a 100%. Significa, em tese, que eu estou coletando 100 da sociedade e devolvendo para a sociedade mais do que 100, sobre pagamento de sinistro, comissão e gasto, o que, em última instância, tornaria a empresa inviável, exceto se você tiver uma taxa, um retorno financeiro que compense esse adicional que eu estou devolvendo para a sociedade. E assim durou muito tempo. Isso fez com que o mercado segurador brasileiro ela pudesse ser rentável, ainda que seus indicadores de inflação e gasto e comissão não fossem adequados. Okay? Então, isso, ao longo de um determinado período, muito longo, ela traz algumas distorções. A seguradora não visa um resultado técnico operacional, ela vive de um resultado financeiro. E nos últimos anos, essa taxa de juros, ainda que hoje, quando nós falamos de CDI virando 14,25, com uma inflação que aponta para 10, não é muita coisa, falamos de 4,25, mas ainda é um número importante, né? Mas no passado, essa taxa de juros chegou a ser superior a 30%, 40%. Então isso criou uma indústria que não estava focada na eficiência operacional. Só que nós temos uma situação onde seguro nós vendemos hoje para pagar sinistro daqui a 12 meses. E muitas vezes a política monetária muda mais rapidamente do que dura a vigência de uma pólice. Eu especifiquei um preço, contando com uma taxa de juros futura, e essa taxa pode cair, significa que meu pricing pode trazer problemas. Eu posso não ter o resultado esperado. Por quê? Porque a taxa de juros no futuro caiu. O que isso traz de movimento diferente para as seguradoras hoje? Nós temos que necessariamente buscar uma eficiência operacional. Nós não podemos depender do resultado financeiro para fazer a rentabilidade da seguradora. A seguradora tem que focar no que é seu core, que é como proteger os riscos, como proteger a sociedade a menor custo possível, seja do ponto de vista administrativo, operacional,
seja do ponto de vista de que você, quanto mais você pode devolver à sociedade sob forma de pagamento de sinistro, sem depender de resultado financeiro, porque ela é efêmera. Ela pode estar hoje de uma maneira e amanhã pode não estar. Mesmo porque, a longo prazo, uma economia que convive com uma taxa de juros reais muito elevada, é evidente que você não tem investimento. Sem investimento, o país não cresce. Se o país não cresce, não gera emprego, não gera renda, não gera consumo, em essência, também a atividade seguradora é afetada negativamente. E hoje, quando nós olhamos para o cenário macroeconômico em 2015, o cenário não é o cenário dos sonhos. Nós temos uma queda do produto interno deste ano, que deve superar, segundo as últimas indicações, a 3%. Ano que vem, infelizmente, será um outro ano de PIB negativo, com inflação ainda, este ano, batendo 10%, ano que vem ainda batendo 6,5%, segundo as últimas projeções. Então, é um cenário econômico que é complicado. O que vai exigir, por parte de todos os agentes econômicos, a busca de eficiência. Maior eficiência. Fazer mais com o mesmo recurso ou fazer mais com menos recurso. Significa repensar a indústria, mas aí não estamos falando só de seguros, é se reinventar, né? Pensar nos momentos de dificuldade e crise, o que eu posso fazer mais em termos de produto, serviços, como posso tornar meu produto melhor percebido pelo consumidor? Como eu posso oferecer mais serviços para o corretor de seguros? Porque quando a gente pensa também na indústria de seguros, ela tem uma particularidade, né? Eu sempre digo que a indústria de seguros, nós atuamos num segmento onde B2B2C, quer dizer, eu não vendo direto, eu não vendo para o segurado. Quem compra produto Generali é um corretor. Então eu preciso estabelecer minha relação da Generali com o corretor, que estabelece, por sua vez, a relação com o segurado. Pensar nessa cadeia B2B2C, como eu faço isso? Por que alguém vai me escolher? Por que vou ser opção preferencial? Esse acho que é o grande desafio que hoje nós temos no mercado, e em especial na Generali, porque essa é a nossa missão, sermos a opção preferencial. Falando de futuro, pensando no futuro, que sempre é um exercício extremamente excitante, perigoso, mas extremamente interessante, esse mercado de seguro brasileiro é um mercado que hoje tem todas as condições para dobrar a sua participação relativa do PIB. Hoje, ela pode representar seguramente de 7% a 8% do PIB. Tem potencial para isso. Hoje estamos falando de uma economia, de um país que tem mais de 110 milhões de pessoas inseridas na classe média, apesar da crise atual. Estamos falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, é quinto país em termos de população, é quarto país em extensão territorial, tem todas as condições para que a indústria de seguro possa dobrar. De que forma que isso vai acontecer? Há alguns seguros que no Brasil ainda não são comuns, né? Seguro de responsabilidade civil, por exemplo, de automóvel. Esse não é um seguro que existe de uma forma mandatória. Em todos os países já desenvolvidos, ele é um seguro mandatório. O que representa isso? Poderia representar? O que poderia representar o desenvolvimento de seguros mais populares ou do microseguro? Extensão de seguros de benefício, pessoas, vida, que é algo que as pessoas, de um modo geral, ainda não dão o devido valor e importância, ainda vê com certos preconceitos, né, seguro de vida, mas que é um tremendo investimento. Olhar para tudo isso, eu diria que o mercado de seguro, a médio e longo prazo, ela só tende a manter esse ritmo de crescimento. Diria mais, diria para os jovens estudantes, que em geral não vê na indústria de seguro um grande sex appeal, né, que repense seus conceitos e veja, analise no passado recente do Brasil, quantas indústrias cresceram a mais de 2 dígitos por um período tão longo como a indústria de seguro cresceu e com ainda potencial de crescimento futuro. Não deixe de analisar, não perca essa oportunidade de fazer parte de uma indústria que vai ser um dos pilares de crescimento e sustentação desse país. E isso acontece não é só porque tem que acontecer ou eu acho que vai acontecer, é só olhar para a indústria de seguro em outros países desenvolvidos e ver a importância, ver o papel, a dimensão que essa indústria desempenha e comparar com o nosso. Tá certo? Então, quando você vê a participação relativa da indústria de seguro no PIB dos principais países, você vai ver que nós estamos ainda com um grande terreno para avançar. E
Nesse processo de crescimento, é evidente que as oportunidades de trabalho, de desenvolvimento, fazer carreira, é evidente que são muito maiores. Então eu vejo assim, uma indústria que vai cada vez mais se aperfeiçoando, esse processo de aperfeiçoamento é inevitável, é uma linha que cada vez mais caminha para um mundo digital, também isso é uma outra realidade que vai acontecer, os seguros vão ficar cada vez mais digitalizados e que vai oferecer grandes oportunidades tanto para o lado da empresa, mas principalmente para os jovens, que em busca de uma profissão, em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, vão encontrar no mercado de seguros uma grande oportunidade. No mercado segurador, você pode ingressar de diferentes formas. Quer dizer, você não precisa. O mercado é muito amplo e requer uma variedade de conhecimento muito ampla. Isso é bonito da indústria de seguro, né? Ela comporta um atuário, sem dúvida, um estatístico, sem dúvida, um matemático, sem dúvida, um engenheiro, sem dúvida, um administrador de empresa, um advogado, um engenheiro, comporta N profissões, N formações acadêmicas, porque ele é um universo muito amplo, requer uma quantidade de conhecimento e há uma interdependência muito grande. Então existem várias formas de você, jovem, ingressar no mercado seguro. Um é através de programa de estágios, que acredito que a maior parte das seguradoras hoje ofereçam programa de estágios, busca de bons profissionais. Outra é através de entidades, por exemplo, a própria ANSP, que pode abrir porta para o jovem, né? Formas diferentes. Tem a FRENSEG, que você pode fazer alguns cursos, enfim, são outras maneiras de você se integrar. Mas uma coisa que é importante, não importa, mas será que a minha formação acadêmica relaciona? Porque eu faço, não sei, direito. É fundamental você ter bons advogados. Não é só pensando na área jurídica, mas na hora que você elabora um produto, elabora um contrato. Porque seguro, no fundo, é contrato lastreado em estatística, informações em dados. Tá certo? Então você precisa de pessoas de uma gama muito grande. Então, um dos caminhos mais diretos, para mim, é fazer estágio. Procurar estágio onde você, de fato, possa aprender, né? Não fique somente numa área, mas um programa de estágio que te ofereça a oportunidade de você percorrer e ter experiência em diferentes áreas, para você poder acumular conhecimento. Eu tenho muito prazer de estar aqui falando aqui, deixando esse depoimento aqui na ANSP, primeiro porque fui colega do senhor Manuel Sebastião Povas, que foi o fundador, né, que foi da Mafre aqui no Brasil. Depois do Mauro Batista, que também trabalhou foi meu colega enquanto eu trabalhava na Mafre. Então, primeiro, relações pessoais, né, e pessoas de altíssimo nível que tiveram a visão de fundar, criar essa entidade. Por que isso é importante para o mercado? Porque o mercado, temos que ter entidades que não busquem fins comerciais, lucrativos, mas que olhe para a indústria como um todo, de um ponto de vista de que, juntando, seja corretores, seja seguradores, todos os players desse mercado, e investir na formação, na criação de mais conhecimento, criação de um espaço de debate, criação de espaço de troca de ideia. Porque é assim que o mercado progride. Não é cada um se fechando e se isolando. O mercado progride é na troca de ideia, é na onde as pessoas colocam as suas diferenças, opiniões, projetos, estudos. Ao compartilhar tudo isso, a sociedade ganha. E ganhando a sociedade, o mercado segurador ganha. Então a entidade, eu vejo e apoio, sou filiado há muitos anos, né? Por quê? Porque é extremamente útil e necessário para o mercado. Para finalizar, quero deixar um forte abraço, meu muito obrigado e parabéns para o Mauro Batista por essa iniciativa, é extremamente útil e importante. Coletar esses depoimentos, né? Formar uma memória viva, né, do que é o nosso mercado, deixar esse registro de diferentes visões, porque é importante que não tenha uma visão certa. É importante ter o registro de todas as diferentes visões e dali, quizá, em algum dia no futuro, possamos ter também um feedback, né, um retorno desses depoimentos que tantos outros executivos do mercado têm prestado à ANSP e que, de alguma forma, isso possa voltar sobre uma forma de, quizá, não sei, um livro, algo que possa trazer inspiração e provocar mais debate no mercado segurador. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado por essa oportunidade e um forte abraço.